5, versículo 1 em diante. Todos acharam? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhando toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém, meus irmãos? Pode tomar seus assentos. Antes de começar a pregar a palavra, falar a palavra, quero contar um pouco do meu testemunho para os irmãos. Muitos me conhecem, né? Muitos me conhecem. Venho do berço evangélico. Minha mãe Marta sempre nos guiou, né? Através de Jesus, sempre nos ensinou da palavra, sempre nos falou da palavra. Mas, meus irmãos, vamos crescendo, igual o Dom Cabral falou, traga seu filho para aprender a palavra, porque quando ele aprende a palavra, ele não vai afastar dos caminhos do Senhor. Ele pode até afastar dos caminhos do Senhor, mas pode ter certeza que Deus vai trazer ele de volta, como hoje eu estou aqui para poder falar a palavra de Deus. Irmãos, eu contei uma parte desse testemunho numa visita, e hoje eu gostaria de falar esse testemunho novamente, porque eu quero que Deus manda eu falar esse testemunho novamente para toda a igreja. Irmãos, eu, como disse, venho do berço evangélico, cheguei aos meus 18 anos de idade, para os meus 19 anos de idade, menino, sempre fiquei, né, na igreja, e depois quis conhecer o mundo, conhecer as coisas que o mundo oferece, e comecei a desobedecer as palavras da minha mãe, o que minha mãe falava, o que foi ensinado, e o que eu aprendi na presença de Deus. Eu comecei a tirar o ouvido da palavra de Deus. Meus irmãos, começou as coisas andando tudo certo, as coisas da minha vida começou a dar certo, comecei a conquistar várias coisas da minha vida, mas quando Deus tem um propósito na tua vida, não adianta aonde você estiver, Ele vai te buscar. Então, meus irmãos, quando foi passando o tempo, eu me desviei da presença, fiz coisas que não agradavam a Deus, não agradavam ao Espírito Santo, me afastando mais da presença de Deus. Mas todas as vezes que eu chegava perto da minha mãe sempre me evangelizava, sempre falava: filho, isso está errado, o que você está fazendo está errado, Deus não se agrada dessas coisas que você está fazendo, isso Deus não se agrada. Mas aquilo entrava no ouvido e saía pelo outro, e não dava atenção pelo que minha mãe estava falando. E passando do tempo, meus irmãos, alguns conhecem, eu tinha um desejo muito grande gostava de andar de moto, né? Ia para todos os lugares de moto. E um dia eu fui para Bueno com o pessoal, e nesse dia a Carol foi comigo também, nesse dia para Bueno. E nesse dia eu não fui com traje, nada. E chegando lá, saindo de Bueno, quando está aquela monte de moto, um quer correr mais que o outro, um quer fazer coisas pior que o outro, e assim vai. E nesse dia, irmão, Deus me deu um livramento muito grande, que eu estava a mais de 200 por hora na moto, com a Carol na garupa, e a moto começou, que eles falam que é chimar, né? Começa a tremer. Eu perdi o controle da moto.
E quando eu perdi aquele controle da moto, eu apenas fechei o olho e deixei ela seguir. E depois ela firmou. E Deus me deu um livramento tão grande ali, porque se eu caísse naquele momento, não ia sobrar nada, nem de mim, nem dela, para contar a história, nem estar aqui hoje. Mas vim devagar depois disso, depois do medo, do susto. Cheguei na minha casa, fiquei um tempo sem querer andar, porque o susto foi muito grande. E passou uns dias, foi passando, a Carol estava grávida. Se ela tivesse caído naquele momento, nós não teríamos nossos filhos, que hoje está vindo mais um filho. E Deus tem um plano na sua vida. E naquele momento, eu e a Carol decidimos: vamos procurar uma igreja, vamos procurar um caminho para ser seguido na obra do Senhor. Vamos procurar o que Deus quer para a nossa vida, porque vamos ter um filho e queremos que esse filho cresça firmado na presença de Deus. Queremos que esse filho cresça na presença de Deus. E ali ficava nessa, ela queria para um lado e eu para o outro, que era aqui. E eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou aprender o que você acredita e você aprende o que eu acredito. E com muito esforço, os irmãos iam fazer missão na nossa casa em oração, nos ajudando. E com muito esforço, foi muitos atritos, porque quando você vai começar a discutir sobre uma religião com outra religião, dá discussões. Tem pessoas que não conseguem explicar e acabam entrando em atrito, que acabam ofendendo, mas nós sempre conversávamos, querendo entender o que Deus queria na nossa vida. E naquele momento, ela falou assim: então tá, então vamos ter uma instrutora, ela vai nos ensinar, e eu vou visitar a tua igreja. E quando ela veio visitar a nossa igreja, nós sentamos bem lá no fundo, e Deus começou a falar conosco, porque tudo aquilo que eu e ela conversava, aqueles assuntos, aqui no culto falava aquilo, parecia que estava falando diretamente com nós, parecia que estava falando: ó, é assim, assim e assim. E um culto, 2 cultos, 3 cultos, e depois vemos que o que nós estamos fazendo lá em outro lugar não estava dando certo. Ela falou assim: eu vou seguir com você na tua igreja, vou seguir a Cristo com você na tua igreja. Eu falei assim: amém. E daí em diante, meus irmãos, ela falou assim para mim: amor, eu tenho desejo de louvar. E até então eu não tinha visto ela louvar, ela tinha vergonha de louvar. E até então ela não queria, ela não queria mais, para o outro lado. E ela falou assim: amor, o meu desejo é louvar. E o inimigo colocou um empecilho, que ela ficou mais de meses sem poder falar, falava bem baixo. Não sei se alguns dos irmãos chegou a presenciar isso, o irmão Fernando chegou a presenciar isso. E foi campanhas de oração para Deus curar essa voz dela. E aí, meus irmãos, ela conseguiu, com a ajuda de todos, pedindo oração, fazendo oração por ela, com a ajuda, Deus curou ela da voz, curou da garganta, para poder louvar ao Senhor. E desses 3 anos, que já se faz 3 anos que eu voltei para o caminho do Senhor e que ela aceitou o caminho do Senhor, depois de 3 anos que aconteceu isso, eu vim orando, eu vinha pedindo, falava: Senhor, fala comigo, fala com tantas pessoas, mas não fala comigo, fala comigo, Senhor, manda alguém vir falar comigo. Muitos cultos se passavam e eu falava: Senhor, manda alguém falar comigo, Senhor, eu preciso ter uma resposta. E na Bíblia, na palavra, Deus já estava dando a resposta, e eu estava acreditando naquela resposta que Deus ia fazer. E um culto de domingo, nesse dia eu sentei bem lá no fundo, sentei nos últimos bancos, nesse culto de domingo. No meio do culto, Deus usa o irmão Renato para ir lá até mim e falar: irmão, eu vim até aqui para falar com você, que o irmão aceita ministrar a palavra no culto de missão. E eu falei assim: vixe, meu Deus, e agora? Eu não sou pregador, não sei falar direito, e agora, meu Senhor?
mas todas as oportunidades que Deus te dá, não deixa passar, não nega a oportunidade que Deus te dá, porque se Deus te dá a oportunidade, você vai perder. Se você não aproveitar a oportunidade, depois o castigo vem. E eu falei assim: Senhor, se tu usou o Renato para vir até aqui em mim, é porque o Senhor quer me usar para falar lá naquele culto, o Senhor quer me usar para trazer alguma palavra. Então, meus irmãos, Deus foi mostrando, e sem entender, no culto de oração, né, tudo cumprindo com aquilo que eu vinha pedindo a Deus, orando a Deus: Senhor, me mostra o que tu queres de mim. E nesse culto da visita, deu a oportunidade para eu falar do Evangelho, e eu contei esse testemunho, né, lá no culto de visita, e o irmão Fernando confirmou novamente na oração, falou assim: sem você estar sabendo, nós já estávamos conversando sobre você, orando sobre você. Então foi mais uma confirmação que Deus me deu naquele dia. Entendeu, meus irmãos? Eu sou muito grato a Deus por isso, sou muito grato pela minha mãe, que tem orado muito por mim e me ajudado muito a estar onde eu estou, porque se não fosse ela, eu não conheceria os caminhos de Cristo. Voltando, irmãos, na palavra de Lucas 5, versículo 1, a Bíblia vem nos falando, irmãos, a Bíblia nos mostra de um homem chamado Simão, conhecido por todos como Pedro. Ele estava em seu barco quando chega Jesus Cristo, e Jesus ali pregando para a multidão, sobe no barco de Simão e pede que afaste um pouco da terra, e assentando-se ensinava o do barco à multidão. E Jesus, quando acabou de ensinar aquela multidão, disse a Simão: fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mas Simão respondendo, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pesquei, mas porque mandas, lançarei a rede. E aqui Deus mostra para nós que quando Ele manda, quando Ele fala para a gente fazer, nós temos que obedecer, temos que fazer o que Ele manda, porque quando Ele manda, as coisas boas vêm para a nossa vida. Aqui fala que quando Pedro, Simão, conhecido como Pedro, ele lança a rede na água e vem os peixes, é tanto peixe, é tanta bênção que vem na vida dele, que ele começa a dividir aqueles peixes com os barcos que estavam do lado. E é assim na nossa vida, quando nós entregamos nossas vidas na mão, abrimos nossos corações para Jesus, Deus prepara tudo e Deus abençoa tudo que temos que ajudar o do lado, abençoar quem está do lado, porque estamos sendo abençoados abundantemente. As maravilhas que acontecem na sua vida é tanta que você quer dividir com outras pessoas, porque tanta a presença que nós sentimos de Deus, nós não conseguimos deixar só para nós queremos dividir com o outro irmão também, nós queremos que o outro irmão sinta a presença que nós estamos sentindo, aquela chama ardente, nós queremos que o outro irmão sinta também. E quando você obedece o chamado, tudo começa a dar certo. As provas vêm, mas você passa dando glória a Deus. As provas podem vir, mas o nosso Deus é maior. Pedro teve vários momentos importantes da sua história com Jesus, chamado por Jesus, andando sobre as águas. Ele teve essa linda oportunidade de estar ali com Jesus. Teve um momento que ele chegou, na hora que ele começou a não acreditar que era Jesus, ele começou a afundar e Jesus mostrou para ele que ele estava ali. E é nesse momento que você começa a não acreditar: Senhor, não está acontecendo na minha vida, mas está acontecendo sim. Deus está provendo tudo na sua vida e vai te dar glória na tua vida e na tua casa. E você quer viver maravilhas com Jesus? Alguém quer viver maravilhas com Jesus? É só entregar sua vida nas mãos dele. Eis que estou à porta e bato. Deixe Jesus fazer morada no seu coração, meus amados. Não importa aonde você estiver. Você pode estar aí no último banco, fingindo que não está escutando, mas Jesus vai ir te buscar, e Jesus vai te exaltar e te trazer e te levar em muitos lugares que você não acredita e nem pensava que ia chegar.
Não importe aonde você estiver, Ele quer salvar e usar nas mãos dele. E Deus nos mostra vários homens, que ouviu o seu chamado: Abraão, Davi, Jó, Jonas, homens que temeram e obedeceram ao chamado de Jesus. E tudo aconteceu de abundância na vida deles. Veio luta? Veio, mas Deus capacitou eles para passar essas lutas, e as vitórias chegou, e grandes coisas foram feitas. E o que eu peço, abra seu coração para o chamado de Deus. Não deixe para amanhã, pode ser muito tarde. Irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você está tendo a oportunidade que muitos não teve de ter a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Muitos queriam estar aqui, mas a saúde não deixa, eles estão acamados. Muitos queriam estar aqui, mas hoje estão atrás da grade. Muitos queriam estar aqui e estão em hospitais e leitos, ou estão até mesmo em mesa de cirurgias. Irmãos, agradeçam a Deus por estar aqui, porque é um grande privilégio na nossa vida. Eu continuo falando, abra seu coração. O irmão Luiz falou, e eu já tinha estudado, e Deus tinha me falado também. Abra seu coração. Hoje na escola dominical tinha falado também sobre a porta e a voz de Deus. Deixe a voz de Jesus chegar no teu coração, que tudo vai mudar. Se você tem algo que está te impedindo de louvar a Deus, deixe isso para trás, como Pedro fez, largou tudo aquilo e foi seguir o caminho de Cristo, que foi pregar o Evangelho. Sou Adba, sou feliz.